Fala galera, eu vou Drufuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam tão bem, cara. Dá pra ver daqui assim, eu consigo ver, eu consigo sentir essa energia. A semana inteira ruim, chega hoje falando, hoje é o dia. Hoje é o dia que eu vou descobrir por que Naruto não teve o mesmo sucesso que Hunter x Hunter. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? É hoje que eu descubro, é hoje. As pessoas ficam ansiosas por respostas, né? Aqui tem top 10 casal de anime, aqui tem teoria que vira canônica, aqui tem análises super profundas que aumentam o seu QI em pelo menos 10 pontos. Esse é o SBS, tudo porque são as perguntas que vocês enviam que se tornam realidade. Quer participar? É muito fácil, pô. O link tá aqui, ó. Clica aí, deixa a sua pergunta. Antes de eu responder essas dúvidas duvidosas, toma aí o nosso momentinho Alura. Eu sei que você curte o entretenimento, a diversãozinha dos vídeos, mas eu também quero trazer algo que pode mudar a sua vida, que são os cursos da Alura, que é a maior escola de tecnologia do Brasil. Sabe o grande diferencial? Você paga uma matrícula, um preço super justo, e não vai fazer só um curso, você vai ter acesso a mais de 1.400 cursos de altíssima qualidade com professores renomados das mais diversas áreas. Tem cursos completos do zero ao avançado na área de programação, que está super em alta hoje em dia, data science, front-end, design e até gestão. Com certeza você vai encontrar aquele curso que sempre quis fazer, mas não teve tempo ou dinheiro. E o melhor de tudo, pagando um único valor, tem acesso a tudo isso. Claro que você da pior geração vai ter aquele super desconto de 15%. É só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Mas para facilitar, se você também estiver assistindo aí pela TV, é bem facinho. É só apontar o seu celular aqui para esse QR Code e você já vai cair na Alura com o seu desconto de 15% aplicado. Então está esperando o quê? Clica aí e seja bem-vindo à Alura, a maior escola de tecnologia online. Clica e seja bem-vindo ao futuro. Pronto, agora sim vamos tirar todas essas dúvidas duvidosas. Murilo Carvalho, poderia existir um despertar supremo das Akumas no Mi? Onde a própria entidade original da fruta possa se manifestar no usuário, assim abrindo margem para um possível Dark Nika mais frio, focado em seus próprios objetivos, sem tanta afinidade com as pessoas do período atual. Ô Murilo, olha só, quando a gente estava em Egghead, e principalmente em Wano, no finalzinho de Wano, quando o Luffy teve o despertar, surgiu uma teoria que eu achava muito interessante de que houvesse um próximo nível para o despertar das Akumas no Mi. E eu gosto bastante disso, tá? Porque a gente tem realmente algumas limitações no despertar do Luffy nesse ponto. Eu acho que é unânime entre todos os fãs de que o Luffy ele vai ter um poder a mais. Talvez o Gear 6, talvez a Marcha Ré, não sei, vai consumir Mother Flame. Mas o Gear 5 é o ápice do Luffy até aqui. Vai vir alguma coisa a mais, tá? Só que a ideia de ter um despertar indo um pouquinho a mais e você ter realmente um controle que vai além da compreensão do que as frutas permitem, seria interessante. O que a gente sabe sobre o despertar? E a gente não pode pegar só as Zoas, que você está falando aqui de Dark Nika se manifestar. A gente tem que levar o contexto aqui para outras frutas. Então, Paramécia, o que a Paramécia faz? Ela tem alteração de ambiente e permite um alcance maior aonde o usuário antes não conseguiria. O Lau fazia seu Room. O que ele começou a fazer? Um Room menorzinho e colocar na sua espada. Interessante pra caramba, né? Por isso que ele conseguia usar anestesia. O Kid transformava uma pessoa em imã, não era só alteração de ambiente. Antes era só ele puxando, repulsão, e depois expelindo o beto. Não, ele consegue colocar uma pessoa. Então esse é o despertar, ele dá uma habilidade a mais, um alcance a mais na fruta, na Paramécia. Do Flamingo transformava o ambiente. O Luffy transforma o ambiente também, porque a fruta dele, apesar de ser uma Zoa mítica, lembrem disso, as míticas elas têm uma habilidade a mais. O Kaido soltava vento, fazia ali seus relâmpagos, o fogo. O Luffy tem a borracha, então ele tem a alteração de ambiente de uma Paramécia a mais. Por isso que as Zonas míticas são consideradas as frutas mais raras. É estranho falar isso, né? Porque só tem uma de cada, então todas são raras. Mas a questão é, vamos colocar aqui as mais procuradas. Porque as Zonas míticas elas trazem um segundo efeito. Yamato tem o gelo, né? O Orochi tinha uma pseudo-imortalidade enquanto as cabeças não fossem cortadas, tá bom? E aí vamos pra Zoan. A Zoan faz o quê? Dá uma quase imortalidade para alguém da Zoan pura, tá? Você tem uma durabilidade muito maior, a sua estamina, realmente vira uma rocha, difícil de derrubar, perfeito? E depois vem a Logia. O que faz a Logia? Até agora
Só teoria, o que eu acho curioso, o Oda tá aguardando pro final realmente o despertar das Logias. Eu achei que fosse mostrar com o próprio Kizaru em Egghead. Mas qual que é a teoria mais legal das Logias despertas? Primeiro, alteração de ambiente. Por isso que você tem Punk Hazard, metade magma, metade gelo, você altera o ambiente. É legal essa teoria quando você pega inclusive ilhas que tem uma alteração de ambiente em pontos desconexos, onde não deveria ter aquela alteração. Você tem aquela ilha Raidin, onde ficava caindo relâmpagos a todo momento. Você tem Neslobe, que é dia, é luz ali sempre. Então pode ser por conta de um despertar ancestral, de alguém que alterou o ambiente de uma forma permanente. E também tem a ideia que eu gosto bastante de você ter um avatar do elemento. O Enel, aquela forma Amaru, é uma boa dica. Você tem o Aramaki também se transformando um avatar da floresta. Então eu acho que vai caminhar para você se tornar um avatar do elemento. Perfeito? Seria muito legal a gente ter um nível a mais do despertar, onde dependendo da classe, como as Ones míticas, e já são fortes pra caramba, você realmente consiga manifestar a entidade dentro da fruta à parte. Seria muito interessante, né? Você ter uma combinação de poderes. Eu acho muito legal, tá bom? Tem que saber trabalhar só porque é perigoso. Nessa altura do campeonato, se o Oda começar a colocar poder novo, é complicado. Tem o círculo mágico, tem os raios negros lá. A gente não sabe se o Oda tá fazendo um novo sistema de poder com magias, né? Então seria legal ele colocar agora um próximo passo, uma evolução a mais das Akumas no Mi, ou seria mais interessante ele simplesmente dar um power up no que a gente já tem, né? Eu acho que é muito mais fácil ele fazer, sei lá, o Luffy comer Mother Flame e atingir o potencial de Nika do que fazer Nika surgir como uma outra entidade. Mas não dá pra descartar, cara. One Piece é aquilo, quando você menos espera, o Oda vai dar uma virada no enredo que você fala, opa, isso aqui me pegou de surpresa, hein? Olha que legal essa pergunta do Pedro Henrique. Lembra no País de Wano que na abertura mostrou 3 log poses congelados? Será que não está com o Scooper Gaban em Elbaf e ele vai tentar entregar pro Luffy? Lógico que ele vai recusar, mas e se alguém tentar roubar assim como foi no filme que não é canônico? Queria ver essa cena desenhada no mangá, seria uma cena épica. Será que o Oda tá cozinhando? Galera, isso aqui pra quem não se lembra, teve uma abertura do País de Wano e as aberturas por vezes, principalmente um ano, deram uns spoilers bem cabulosos, tá? Deram spoiler, e já aconteceu isso antes. Você tem no começo do anime que mostrava ali o Dragon, e o Dragon só foi aparecer muito mais tarde no anime, né? Então, é comum isso acontecer inclusive. Mas tinha uma cena realmente que era um frame que mostrava 3 log poses, aqueles que é 3 pontos, congelados. Na abertura de Wano e você fala, cara, que estranho isso aqui, né? Será que não é realmente um spoiler? E eu ainda acho que é, apesar de não ter mostrado nada no mangá, porque o Oda ele acelerou muito o final de Wano, concordam comigo, né? Talvez ele tivesse mais história pra contar ali. E como está congelado, a gente tem o país de Ringo, que é neve, gelo todo momento, mas a gente tem também o topo do Monte Fuji. Olha que ideia legal. Quando eu vi isso, ainda falei, pô, será que esses log poses não poderiam ser poses que foram congelados, né? Porque você direciona, congela e aí eles não vão mudar ali em Wano para apontar para outra ilha. Então é um log pose que está congelado apontando para uma ilha específica que foi apagada do mapa. Na época eu tinha citado God Valley. Eu lembro disso. Eu tinha falado, será que não é um log pose para God Valley? A gente vai acabar indo para a ilha que desapareceu do mapa. Muito interessante, cara, você lembrar disso daí. E eu acho que pode acabar voltando, até porque a gente não terminou o ano ainda. Vamos ter mais uns atos ali, vamos ter um retorno, vai ter mais coisa acontecendo. O próprio Yamato agora tá fazendo a sua jornada. Quem sabe não encontra isso na história de capa, tá? Mas é muito interessante você ter uma cena que não casa com nada do que vimos no arco, ter log poses congelados, o que dá uma dica de que pode estar aguardando para algum lugar. A ideia de ser com o Scooper Gaban, olha só, eu acho que não, porque a gente já teve Egghead, né? Então é um salto muito grande pro anime colocar isso. E muito possivelmente, principalmente em Wano, que a equipe de produção do anime estava tendo uma conversa muito próxima com o Oda. O Oda teve uma participação ativa, porque geralmente o Oda ele não se envolve em nada no anime, tá? Nada, nada, nada. Mas teve umas entrevistas que teve uma aproximação do Oda com a equipe. E talvez eles pegaram alguns rascunhos e falaram, pô, isso aqui é interessante, né? O Oda tá separando aqui um log pose, vamos colocar aqui na abertura. E é por isso que ela apareceu ali. É um spoiler de algo que vai aparecer no futuro. Se aparecer na história de capa de Yamato, um log pose congelado, ó, lembra disso aí. Apareceu na abertura do anime, beleza? Blush 795. Se a fruta do frio é uma logia, por que será que a do calor é uma paramécia? Essa pergunta ela bugou durante muito tempo, né? Principalmente aqui no canal, quando eu comecei a trazer que o nome da fruta do Aokiji não é fruta do gelo, é fruta do frio, tá? Rie no Mi traduz como frio. Aí você fala, cara,
frio, né? Frio é uma parada meio estranha. Mas o próprio nome, o Rie, ele é o som, é o nome do som feito pelo frio. Assim como Mera, não é o nome de chama, não é fogo, fogo. É o som do crepitar das chamas. Então lembrem disso. O nome das logias é sempre o som que o determinado elemento faz, tá bom? Por que a do Aokiji se chama frio então? Eu acho que Oda, obviamente ele pegou o som, talvez de gelo ali e tal, e para ele também não barra naquela coisa de, pô, gelo é água é uma fraqueza das Akumas no Mi, como é que funciona isso daí? Então para não ficar tão confuso, não pegue tanto o que o nome significa de uma forma mais literal, principalmente com logias. Peguem o que classifica cada uma em sua determinada classe. A fruta do calor, ela aquece, porém, só faz isso. Não tem intangibilidade, não é um elemento realmente presente na natureza, tá bom? É realmente calor ali, não é o fogo que foi no... Não, é a fruta do calor. O Aokiji já funciona mais como gelo. Tome isso como lei, tá? Então ele faz o gelo é um elemento presente na natureza, ele consegue ter intangibilidade, ele acaba sendo classificado dentro da logia. Paramécia, alteração corporal ou criação de propriedades, perfeito? Logia, elemento da natureza, intangibilidade. E essa é a principal diferença, principalmente quando você pega os nomes das duas. Davi Reis, qual será o feito que o Sanji irá fazer para se tornar o mais perigoso? Relembrando a fala dele lá em Thriller Bark. Excelente pergunta, né? Eu acho que já está em construção. Assim como está em construção o Zoro ser o maior espadachim do mundo, ou o Luffy ser o rei dos piratas, o Sanji ele sempre teve um destaque muito grande. Eu acho que é um dos personagens que o Oda mais gosta, dado toda a relevância que o Oda deu na construção de história. Por vezes a gente brinca que o Zoro apareceu no SBS, a história de fundo e tal, mas isso acaba sendo verdade. Tá? O Zoro ele tem uma proximidade maior com o Luffy, como se fosse o primeiro imediato espiritual. A tripulação do Luffy não tem primeiro imediato, mas o Zoro ele acaba herdando realmente esse peso. Só que o Sanji, em contraste, ele tem um desenvolvimento muito bom que o Oda deu da sua infância. Então você tem Holy Cake, você tem em Wano, né? Em Egghead, o Vegapunk falando com ele. Já está em construção. Eu acho que isso vai ser finalizado quando o Sanji, por fim, derrubar algum cabeça do governo mundial. Lembrem-se que os Chapéus de Palha, na visão do mundo, ainda são piratas temíveis que atacaram... Lembra em Arabasta? Tá? O Vegapunk falando a mensagem dele e as pessoas falam, aqueles Chapéus de Palha, aquele Luffy que atacou aqui também. Eles bravos com o Luffy. Então, o mundo em si ainda tem uma visão do Luffy que acaba sendo deturpada. O Sanji ele vai fazer alguma coisa que é benéfica para o mundo, mas que certamente as pessoas vão interpretar como ele sendo uma ameaça grandiosa. Eu acho que pode estar relacionado a algum Gorosei. Seria bem interessante o Sanji lutando contra um Gorosei. Com o exoesqueleto dele agora, cara, ele é uma força imparável da natureza. O Sanji realmente está sinistro e é legal ter esses prenúncios, né? Mas lembre também de um prenúncio que ainda não aconteceu, mas que o Oda já deu uma dica que fiquem atentos. Vai acontecer, que é o encontro do Sanji com o Jin. Aconteceu lá no Baratie, eles falaram, prometeram, vamos se encontrar no Novo Mundo. O Jin sumiu, não apareceu em história de capa e nada, mas na mensagem do Vegapunk, aonde ele estava, em Hachinozu. Pois é, ele tá lá em Hachinozu. Então o Oda ele não esquece esses detalhes, ele vai lentamente construindo tudo que ele deixou no passado para acontecer no futuro. E o Sanji ele vai ter mesmo vai herdar esse contexto de ser o mais perigoso, como ele mesmo disse, porque ele vai derrubar algum cabeça e vai acabar ajudando o mundo na sequência. Beleu 301, agora que a Trupe Fantasma se tornou o alvo principal de Hisoka lá em Hunter x Hunter, como você acha que vai ser a relação dele com Kurapika? Já que cada um parece fazer questão de derrotar o grupo com suas próprias mãos. Acha que agora a Trupe é problema do Hisoka e o foco do Kurapika será Seridonihi? Ou é possível que exista uma rivalidade entre eles, gerando um possível confronto para decidir quem irá destruir as aranhas? Olha, eu não acho que tem um vínculo tão forte de amizade do Kurapika se aliar com o Hisoka, até porque é uma coisa muito individual dele. Tá? E tem um potencial muito grande de acontecer, sabe o que? Uma aliança totalmente inesperada do Kuroro com o Kurapika, por mais que seja contra a vontade dos dois. Porque o Quarto Príncipe, ele parece uma linha de convergência da história dos dois. Da morte da Sarasa, que foi feita pela máfia, o que parece a máfia Rayleigh, que era patrocinada pelo Quarto Príncipe, né? Ele que era o benfeitor dessa máfia. Então, Sarasa foi morta por um mafioso, muito possivelmente pela Rayleigh, que hoje a Morena controla. E você tem o Kurapika também, que pensa que as aranhas mataram o seu clã, mas aonde que está a coleção de olhos? Com Seridonihi. Eu acho que vai ter uma convergência da história desses dois personagens para o Quarto Príncipe, que está sendo construído para ser muito forte, principalmente aquele poder dele de ver 10 segundos no futuro, é um absurdo. E eles vão acabar fazendo uma aliança temporária.
tá? O Hisoka, onde que ele entra nessa parada? Eu adoraria ver o confronto do Hisoka novamente com o Kuroro. Mas será que o Togashi vai fazer isso aqui no navio baleia ainda acontecendo? Eu creio que grande parte dos membros da aranha podem acabar morrendo nesse contexto. E se o Hisoka entrar na frente do Kurapika, não vai ter aliança. O Kurapika que quer completar a sua vingança. O Kurapika mesmo disse, né? Eu só tenho medo que a minha vontade de se vingar desapareça completamente. É uma fala bem pesada. Então ele está muito focado em completar o seu plano de ação de vingança pura e não quer a ajuda do Hisoka, mesmo que seja nesse momento para o benefício dos dois acontecer. E o Kuroro, eu acho que agora nesse ponto ele se tornou uma peça difícil de você posicionar contra quem ele vai lutar, porque, cara, ele tá totalmente chocado, ele tá querendo roubar, aumentar o poder do segredo do bandido. Pode acabar acontecendo, tá? Essa aliança. Inclusive ele tá com um telefone lá que rastreia uma habilidade que é compatível, que ele precisa, e pode ser a habilidade do próprio Kurapika, né? As correntes de contenção que a pessoa não consegue se libertar. Seria bem interessante. Nossa, eu quero ver onde vai dar a escaramuça dessas três, quer dizer, dessas 4 figuras principais. Felipe Pacheco, quais raças compõem a aliança de Joy Boy que Luffy está refazendo? Excelente pergunta. Bom, a gente viu no mural lá que você tem minks, você tem humanos, você tem gigantes ancestrais, você tem os homens peixes participando. Dá a impressão que tem long leg, long arm, não dá pra anotar muito bem porque é uma coisa meio, né, rupestre. Pode ter, lembrando que essa raça, a long leg e long arms, eles estão em guerra há mais de 1000 anos, o que é antecessor ao próprio Joy Boy. Mas ao que parece estavam ali presentes e participando. Tem tontatas. Então é basicamente as raças que o Luffy foi fazendo alianças aonde ele passava. Ele se aliou a Arabasta, olha que coisa maravilhosa, com a Vivi principalmente, né? Com a Arabasta, onde você tem Lily Nefertari sendo revelada como um D. Depois teve a Ilha dos Homens Peixes, naquela cena belíssima de transfusão de sangue com o Jinbe, onde ele solidificou ali totalmente a aliança e a união desse povo, e Poseidon prometendo viajar um dia com Luffy. Você teve os Tontatas, você tem os Minks, você tem os Samurais. Então o Luffy ele está refazendo lentamente tudo que está no mural. Pode olhar naquele mural e você vai falar, cara, esse aqui é o Momonosuke. Ah, esse aqui é o Loki. Ah, esse aqui é a Shirahoshi. De repente não, de repente são raças realmente que Joy Boy acabou aliando nas suas jornadas, na sua primeira aventura pirata. Quanto a países membros que você perguntou, a gente tem diversos pontos de ilhas que possuem bandeiras que têm um símbolo muito parecido com o escudo de Nika, ao qual costumamos chamar de símbolo do reino antigo. Então você tem Skypiea, onde você tem esse símbolo, você tem a Ilha dos Homens Peixes, você tem Arabasta, você tem Wano, você tem os Bucaneiros e você tem os Gigantes. Considerando que tem os Lunarians e cada uma das tribos do céu pode representar essa aliança, você vai conseguir encontrar raças aliadas para cada um dos pontos que aparecem no escudo de Nika, que são 8 pontos e um central, né? Então você já tem todas essas raças aliadas que carregam pelo menos esse símbolo de uma antiga aliança, beleza? Simpac, uma pergunta que não sei se já foi respondida. Por que o chapéu de palha não aparece no mural? Excelente pergunta, meu amigo. A gente ficou olhando, cara, cadê o Barba Negra aqui? Cadê o chapéu de palha? Por que ele não foi representado naquele mural? Porque, convenhamos, o chapéu de palha tem uma importância maior. O chapéu gigante lá de Mary Joyce, Joy Boy apareceu com o chapéu de palha também. Tem uma coisa a mais ali. Eu gosto de pensar que a fita vermelha no chapéu tem haki. Tem haki ali. E o Luffy, o que ele vai ter que fazer quando chegar na última ilha? A gente fica falando que precisa de uma chave, né? O Luffy vai chegar na última ilha, não vão conseguir abrir o tesouro One Piece, onde está trancado. Aí ele vai pegar o chapéu, vai colocar em cima. Quando ele colocar o chapéu, a fita vermelha vai liberar haki de Joy Boy, explodindo igual a corda de Emmet. O chapéu vai se desfazer. Até me arrepiei. O chapéu vai se desfazer inteiro com aquela energia, porque a contenção era o haki, por isso que ele durou tanto tempo, o chapéu de Joy Boy. E com isso o tesouro One Piece vai poder ser usado na sua totalidade. Legal pra caramba, né? Por que não está no mural? Excelente pergunta. Eu acho que muito possivelmente é porque ali eles estão retratando uma lenda de Nika e não de Joy Boy. Nós sabemos que é Joy Boy ali fazendo aliança, mas os gigantes em momento algum eles citaram o nome dessa figura, pelo menos não ainda. Então tudo que eles referenciam
é sobre Nika, a divindade. Muito possivelmente eles viram Joy Boy lutando há 800 anos, eu falei, cara, é Nika, é a nossa divindade, e por isso que você tem inclusive Nika representada com um escudo e uma espada, enquanto na silhueta de Joy Boy ele não usa isso. Na luta dele, que aparece lá na mensagem do Vegapunk, ele pulando em cima dos 20 reis, você vê que ele tá só com os punhos. Tá bom? Então é por isso que o chapéu de palha não foi representado, porque ele é uma representação da divindade. E é isso, bastante pergunta respondida. Essa do chapéu é legal, né? Essa aí pega, né? Se fizer isso daí, o Luffy chora e a gente chora junto também. Manda suas perguntinhas, tá bom? Ó, você chegou até aqui, um salve especial pra você, muito especial mesmo. Você é fera, meus amigos. Muito obrigado por assistir, até a próxima. Fui!